Então quer dizer que agora o problema agora era o Cristo, né? O Deus já estava começando a entender, né? Deus estava resolvido. Beleza, Deus existe. E o Cristo... E essa história de cristianismo agora, vamos entender esse negócio. E aí, a primeira coisa que começou a me chamar a atenção, quando eu comecei a ler o Evangelho, foi a sabedoria de Cristo. Porque eu comecei a ver, bom, isso aqui é basicamente uma descrição da realidade, né? Uma descrição da vida humana, é um mapa da felicidade. Então você começa a seguir essas coisas e a sua vida começa a melhorar. Ah, legal isso aí. E uma coisa me chama muito a atenção, né? Quando eu comecei a... Falei, bom, tudo bem, eu entendi que Cristo existiu, que ele foi uma figura histórica, mas ele de fato era Deus, ele foi Deus encarnado. E aí quando eu comecei a olhar para a história, eu falei, bom, Cristo falou categoricamente que ele era Deus. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E quando a gente olha ao longo da história, tiveram vários profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, né? Mas o único que falou que era Deus foi Cristo. E aí a gente tem um problema, porque muita gente fala assim, não, o que você acha de Cristo? Não, gosto de Cristo, tal. Foi um homem muito sábio, né? Foi um homem visionário. Bom, mas tem um problema com isso, porque Cristo falou que ele era Deus. Então, essa é uma afirmação muito contundente. Se ele falou que ele era Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele era um lunático, né, falando alguma maluquice, ou ele era mentiroso, estava deliberadamente enganando as pessoas, ou ele era quem ele falou que ele era. Não existe uma quarta possibilidade. E aí, quando eu comecei a olhar para as coisas que ele falou, né, a sabedoria e a história da igreja, eu falei, bom, esse cara não era louco e não era mentiroso. A terceira opção é que, de fato, ele era Deus encarnado. E você já conheceu muita gente louca e mentirosa na vida. Essas pessoas não criam um conjunto de crenças e uma doutrina que dura 2000 anos. Então, eu comecei a olhar para aquilo e falei, bom, de fato, Cristo era Deus encarnado, ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E quando eu comecei a olhar para os primeiros anos do cristianismo, a quantidade de mártires que tiveram, né, Pedro, Estevão, bom, todos os primeiros papas, né, Lino, Cleto, os 30 primeiros papas. Falei, bom, esses caras conviveram com Cristo em épocas muito, muito próximas, assim, alguma coisa de diferente eles viram. Né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Você seria crucificado de ponta cabeça por algo que você tivesse em dúvida? Não. Então, quando a gente começa a juntar, né, todas as coisas, você vê que tudo começa a convergir para essa conclusão. Aí, quando você olha todas as profecias do Antigo Testamento cumpridas com a vinda do Cristo, então eu fui me convencendo cada vez mais, primeiro que Deus existe, depois que Cristo, de fato, foi Deus encarnado, e aí engatei na trilha católica.